Os candidatos à presidência, Lula e Jair Bolsonaro, participaram do primeiro debate na TV no segundo turno na noite deste domingo. No primeiro bloco, a pandemia da Covid-19 esteve no centro da discussão. Reportagem de Nani Cox. Logo na chegada, Lula e Jair Bolsonaro falaram sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do TSE, que determinou a remoção imediata de menções à declaração do presidente e candidato sobre um encontro com meninas venezuelanas durante a pandemia. Em entrevista na sexta-feira, Bolsonaro usou a expressão "pintou um clima" ao relembrar o episódio. Bolsonaro voltou a negar qualquer ato de pedofilia. O termo "pintou um clima" é comum comigo. Na mesma live eu falei que não tinha clima para a gente aprovar a revogação de um decreto ambiental sobre a Baía de Angra. E o "pintou um clima" foi a oportunidade que eu vi que apareceu para eu poder entrar na casa das meninas venezuelanas. Pedi autorização ao mais velho que estava lá e fiz uma live. O que tem de reservado nisso, de secreto? Nada, então, no tocante à pedofilia aconteceu. Obviamente, o que aconteceu ali, eu procurei mostrar para o mundo, ou para o Brasil em especial, como estavam se comportando venezuelanas aqui no Brasil. Logo depois, a ministra Damares esteve lá, conversou com as meninas. E ela foi o quê? Não, ela não tinha nada de pressão. Você poderia ter ilações sobre muita coisa. Agora, entre afirmação e ilação, há uma diferença muito grande. Já Lula disse que ficou sabendo da decisão de Moraes pelos jornalistas no local e afirmou que Bolsonaro agiu de má fé. Do Bolsonaro pode-se esperar tudo. Não é a primeira vez que ele zomba, que ele faz coisa que não deveria fazer, que ele faz coisa que não deveria falar. E ele, na verdade, agiu com muita má fé com aquelas meninas. Com muita má fé. Ele, no cargo de presidente, deveria respeitar, e respeitar muito, porque as meninas, a idade da filha dele, as meninas estavam trabalhando. E ele achou que era outra coisa. Tanto é que ele disse que pintou um clima. Na verdade, é a molecagem que é feita sempre. Sabe que ele pode. Chamou a atenção a presença do senador eleito Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e que auxiliou o presidente na preparação minutos antes do início do debate, promovido por um pool de veículos de imprensa. Os candidatos tiveram 1 hora de embates diretos. No primeiro bloco, os temas principais discutidos entre Bolsonaro e Lula foram educação e pandemia. Bom, a gente faz agora a primeira análise sobre esse debate presencial com os nossos comentaristas e também recebendo aqui o professor Marcelo Suano do IBMEC. Professor, começo justamente com o senhor é mais uma vez bem-vindo aqui na programação da Jovem Pan. O primeiro bloco, o senhor destacaria o quê? A discussão sobre a pandemia, e aí Jair Bolsonaro devolveu falando sobre a corrupção. Era o que se esperava esse confronto, professor? Bem-vindo mais uma vez. Bom, inicialmente, bom dia, Tiago, bom dia, Adriana, bom dia essa equipe maravilhosa da Jovem Pan e bom dia a todo esse público que sempre acompanha pela credibilidade que a Jovem Pan tem. Isso é o essencial, credibilidade, né? Nesse primeiro momento, eu acho que ficou muito claro que... Fazendo uma comparação com 2018. 2018 não foi o bolsonarismo que foi eleito. Foi um conjunto de forças que se juntaram e identificaram em Jair Messias Bolsonaro a possibilidade de fazer um corte na história e trazer uma nova realidade, rompendo com uma prática que já estava estabelecida e com um aparelhamento do Estado que se mostrou quase que exclusivamente voltado para interesses privados, interesses individuais, interesses de lideranças corruptas. O que nós verificamos nesse primeiro debate? E primeiro fazer um elogio pela forma como foi feito. O fato de colocar os dois frente a frente, da maneira como foi apresentado, foi maravilhoso, porque deixou claro ali quem está numa postura de maior tranquilidade diante do eleitor, porque está trabalhando com dados, com fatos e não com narrativas. Esse é o primeiro ponto. Aquelas forças que em 2018 se juntaram, estão se juntando novamente. Quem era? Um conjunto de pessoas que votavam sim no presidente Bolsonaro. Um conjunto de pessoas que queriam uma volta da ética na política, uma ética que foi rompida por aqueles que se diziam os porta-vozes da moralidade no país e simplesmente destruíram o país, destruíram o conceito de moral, destruíram o conceito
de ética. Além disso, a Lava Jato, olha que coisa curiosa, o fato de Sérgio Moro estar ali mostrou que essas forças estão se unindo novamente. E houve pessoas que estavam votando quase que exclusivamente dizendo: nós não queremos mais a esquerda, em especial o quarto segmento, nós não queremos mais o PT personificado numa figura tal qual você identificou, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Essas forças se juntaram, novamente estão se apresentando, estão se juntando, trazendo elementos concretos. E mais um dado curioso, quando nós vimos ali no debate, no primeiro momento, talvez os 2, 3 primeiros minutos, deu a impressão de que o Bolsonaro poderia ficar tenso. Por qual razão? Foi dada a palavra primeiro para o Lula, que já veio de uma forma agressiva e tentou mostrar ter domínio de palco, coisa que ele foi perdendo já no primeiro momento e foi perdendo pela postura do presidente. Ali ele tentou fazer agressões. O medo que as pessoas tinham era de que aquilo se desembocasse para uma espécie de embate quase que físico, o que não aconteceu. Foi mantida uma civilidade, apesar de estarem tentando toda hora, e no caso do presidente Lula, né? E eu uso o termo presidente não porque será eleito, mas porque esse é o pronome, essa é a forma de tratamento que foi dado para quem ocupou esta cadeira. O fato do Lula estar toda hora está ali tentando acusar e trazer para críticas morais o Bolsonaro, que jogava os aspectos morais baseados em dados. Ora, quem tem que justificar alguma coisa não é o Bolsonaro, apesar de tudo aquilo que um consórcio de imprensa, tal qual o Roberto Mota sempre fala, um consórcio de imprensa está manipulando e apresentando dados que não são legítimos, não são verdadeiros. Ora, simplesmente, o que nós vimos ali? Uma forma de comportamento do Jair Messias Bolsonaro que impôs a sua maneira de ver a realidade e impôs para o povo brasileiro todos os dados que são relevantes. Dentre eles, constrangeu o Lula em vários momentos, que ficou sem saber o que fazer, nervoso. Tinha horas que ele ficava de frente para o Bolsonaro olhava para ele e ele simplesmente recuava e voltava para o púlpito. Por que ele voltava? Porque ele estava desconfortável diante da maneira como o Bolsonaro se apresentava. Questões como gasolina foram respondidas, questões como a pandemia, e se foi dizer que uma CPI da Covid estava investigando questões de corrupção do Bolsonaro deixou muito claro, essa CPI não investigou corrupção, se assim o fizesse, teria verificado o que aconteceu no Nordeste. Mais do que isso, foi uma CPI que caiu no ridículo, ao ponto de chegar à conclusão de que o Bolsonaro deveria ser processado por curandeirismo. Quando se chega a este ponto, mostra que o objeto da investigação estava perdido. O Bolsonaro se saiu muito bem. E eu acrescento, para finalizar, a sua ação conseguiu fazer com que os demais debates nos estados também fiquem mais favoráveis aos grupos e àqueles que o apoiam. Porque o Bolsonaro chegou ali e se impôs o que todos estavam esperando, uma liderança que conseguisse trazer calma e equilíbrio para o embate que está sendo posto, que está um dos embates mais sujos que nós vimos na nossa história. E não adianta as pessoas falarem que está tentando haver equilíbrio. Não está. Pelo tempo que se usa para retirar qualquer coisa que se acusa vindo do governo Bolsonaro, do Bolsonaro ou dos seus assessores de inadequado, o tempo que se usa para retirar é aceleradíssimo. No caso do candidato que está na oposição, não. Demora, fica 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aí vai. O tempo está sendo trabalhado de uma maneira desfavorável ao presidente Bolsonaro. O que nós verificamos, ele conseguiu se sair muito bem. O saldo é totalmente positivo para Bolsonaro. Também conosco nessa manhã, bem-vindo Alfredo Scaff. Quais foram suas primeiras impressões do debate de ontem? Gostou também do formato? Achou os candidatos soltos, calmos? Bem, bom dia a todos, bom dia aos meus colegas de bancada, nossa audiência. Olha, eu gostei sim do formato do debate. Eu achei que aqueles 10 minutos que eles ficam conversando e provocando fatos e discussões é muito proveitoso. Aquilo foi muito positivo porque dá para perceber quem é o candidato que tem missão, que tem propósito, né? Uns menos, outros mais, pessoas que têm princípios e valores completamente diferentes, enxergam o Brasil de uma maneira muito diferente. E eu também achei que o fato de o presidente Bolsonaro ter se comportado com extrema paciência, com extremo equilíbrio, trazendo os fatos do seu governo, eu acho que esse que foi o grande fator, o grande mote do debate. Por quê? Veja só, quando o candidato Lula foi candidato em 1990, 32 anos,
ele dizia que nada no Brasil prestava, que eles iam consertar o país. Nada prestava no Brasil. Em 94, com Fernando Henrique, a mesma coisa. Em 98, com Fernando Henrique, a mesma coisa. Praticamente o discurso é que está tudo errado, nós vamos salvar o país. Aí eles ficaram 14 anos no governo a partir de 2002. Então eu vejo que o candidato Lula não é um simples candidato de oposição que está contra aquilo que está sendo feito. O que aconteceu ontem nesse debate foi que há uma comparação muito nítida do que aconteceu no Brasil em 14 anos e o que vem acontecendo no Brasil em 3 anos e meio, praticamente, com 1 ano e meio de paradeira mundial, porque esse governo foi pego por uma pandemia que quebrou a economia mundial. E veja só os resultados do governo atual, isso é fato. O desemprego diminuiu 5 pontos, é a menor taxa de desemprego. Obviamente que houve aquela estilingada pós-pandemia, mas isso é um fato positivo do governo, né? Não há falta de alimento no Brasil, o combustível está num preço ultra razoável, o Brasil está sendo admirado na comunidade internacional pela questão econômica, com deflação e outros fatores positivos. Então eu vejo que o ponto alto do debate foi exatamente que o presidente Bolsonaro teve a tranquilidade, teve a calma de expor determinados fatos, obviamente algumas questões pessoais entre um e outro, e o presidente Lula e o ex-presidente Lula, na verdade, não conseguiu rebater determinados fatos, né? Coisas positivas que aconteceram no governo, até mesmo confessou a questão da corrupção, porque não poderia ser diferente, ele mesmo foi condenado por 11 juízes em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, e não teria como ele simplesmente negar que aconteceu um grande esquema de corrupção nos 14 anos, ou principalmente no seu governo de 2002 a 2010. Então eu vejo que os próximos debates podem eventualmente repetir esse formato. O formato foi muito bom, como você mesmo disse, e eu vejo que tem muita coisa ainda a ser discutida. O governo tem muita coisa para mostrar e, obviamente, a oposição tem que mostrar propositivamente que fez melhor ou que vai fazer melhor. Eu acho que é por aí que o debate acontece. Estamos discutindo aqui na Jovem Pan, falando sobre o debate deste domingo. Diogo, Schelp, quais os pontos que você destaca para os nossos ouvintes e espectadores? Schelp, bem-vindo. Bom dia, Tiago, Adriana, bom dia aos colegas de bancada, bom dia à audiência. Olha, é claro que aqueles apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, né, os apoiadores incondicionais, que acham tudo que ele fala, tudo que ele diz lindo, vão achar que ele foi o melhor no debate, que tudo que ele disse estava embasado em dados e assim por diante. Da mesma forma que os apaixonados por Lula vão ver no debate um Lula superior ao Bolsonaro em tudo que ele respondeu. E obviamente que não é bem assim. A gente teve um debate bastante equilibrado, se a gente fizer uma análise fria, sem paixões. O formato favoreceu uma discussão entre os dois que, apesar de dura em muitos momentos, com palavras como a de acusações mútuas de mentira e assim por diante, permitiu uma conversa, né, uma discussão bem mais civilizada, por exemplo, do que a que ocorre na propaganda eleitoral e nas redes sociais, né, em que as fake news, o baixo nível tem dominado a campanha. Inclusive um baixo nível focado em demonização do adversário. A gente não viu essa demonização nesse embate direto entre os dois. Isso foi muito positivo. A oportunidade que eles têm ali de administrar o tempo, né, aqueles 15 minutos de debate aberto entre eles, sem as perguntas dos jornalistas, ou seja, as perguntas dos jornalistas são boas para dar ali um tom inicial, um mote inicial, mas depois eles ficam livres para puxar outros assuntos. E nesse sentido, o ex-presidente Lula dominou a primeira parte do debate porque ele conseguiu pautar a agenda, pautar os assuntos a serem abordados e explorou bastante a questão da pandemia, que é um calcanhar de Aquiles do presidente Jair Bolsonaro. Foi algo que motivou durante bastante tempo, durante um bom período do seu mandato, uma rejeição muito grande por parte da população a ele, que viu uma gestão ruim, uma gestão negativa do governo na pandemia. É óbvio que o Bolsonaro tem ali algumas respostas prontas para questionamentos, como os questionamentos relacionados à vacina e a medicamentos, lockdown e assim por diante, mas ele esteve na defensiva durante boa parte dessa
essa primeira fase do debate. Depois, Bolsonaro se recuperou muito bem. Inclusive, um ponto muito positivo do presidente foi que durante todo o debate ele conseguiu manter a calma, né? Que é algo que sempre que ele perdia em outros debates era depois muito explorado contra ele. E nesse debate ele até se manteve mais calmo que o Lula. Lula perdeu um pouco as estribeiras, por exemplo, quando o Bolsonaro disse que ele havia feito discurso sobre o caixão da esposa, Dona Marisa. E nesse momento o Lula perdeu as estribeiras. Quando ele foi dar a resposta, ele se atrapalhou. E basicamente na questão depois do Petrolão, que foi levantada numa pergunta de um jornalista, aí foi a vez de Lula ficar na defensiva e Bolsonaro soube explorar muito bem. Inclusive, Bolsonaro deu uma resposta boa em relação ao orçamento secreto, ele estava preparado para essa resposta, e Lula não conseguiu responder tão bem a questão do Petrolão, né? Porque é muito difícil você ter que admitir que houve uma grande corrupção em seu governo, eximindo-se completamente de qualquer responsabilidade em relação a isso. Acho que para uma análise inicial, esses são os pontos principais. Basicamente, eu vejo aí um empate técnico nesse debate entre os dois, mas talvez com uma vantagem de Bolsonaro, justamente por ele estar necessitando, né, conquistar votos, e conseguiu manter essa calma, inclusive uma certa simpatia, né, pelo adversário, em momentos em que ele, por exemplo, tocou o ombro de Lula e mostrou ali uma humanidade entre os dois, que eu acho que favorece o presidente nesse caso. Roberto Mota, boa semana, bem-vindo também. Os principais rivais nessas eleições estiveram finalmente frente a frente sozinhos, porém ao vivo para todo o Brasil. Achou que, apesar das provocações, teve respeito entre os dois e que os assuntos escolhidos agradaram os eleitores? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia, meus colegas comentaristas. Bom dia, nossa audiência, que deve estar aí ansiosa para ouvir os nossos comentários aqui. Foi uma dinâmica diferente, Adriana, que testou a habilidade dos debatedores, né? Tanto a habilidade retórica quanto a habilidade comportamental de se mexer, de se mover ali naquele palco. Eu, no início, eu achei um formato arriscado, porque os organizadores colocaram lado a lado dois adversários ferrenhos, e isso numa campanha cheia de iniciativas de difamação e de censura, e iniciativas sempre tratadas, como já disse o professor, e eu acho que o Scaff também, sempre tratadas de forma assimétrica. Então, foi uma manobra muito arriscada, mas o debate, na minha opinião, foi um sucesso. Acho que colaborou para isso o fato das perguntas dos jornalistas terem sido muito melhores do que nos debates anteriores. Eu diria, com uma única exceção, uma jornalista fez uma pergunta inacreditável, praticamente implorando que os candidatos se comprometessem com leis de censura. Eu, até agora, estou tentando processar o que aquela jornalista falou. Mas, à exceção dessa pergunta, o debate se caracterizou por menos hostilidade, por mais conforto da parte dos dois candidatos. Achei que o candidato do PT demonstrou menos convicção ao responder alguns tópicos importantes, ou porque talvez já esteja cansado de responder esses tópicos, ou porque talvez ache que não é mais importante, não faz muita diferença. Reparei na segurança e na autoconfiança do presidente Jair Bolsonaro em responder também vários tópicos críticos. O candidato do PT tentou, mas não conseguiu demonizar o seu adversário. Ele tentou demonstrar uma segurança com as câmeras, andando pelo palco, muitas vezes falando com a câmera ou anunciando que ia se aproximar da câmera, né, como se fosse uma espécie de animador de auditório ali. Ele tentou mostrar uma presença de palco, essa é a expressão correta, que, lógico, vem de muitos anos de experiência, de fazer discursos, de estar em situações públicas, mas eu acho que isso não lhe deu a supremacia que ele buscava. Ao contrário, e eu devo confessar até que, para minha surpresa, em determinado momento, o presidente Bolsonaro começou a demonstrar uma enorme autoconfiança e serenidade.
e aí ele encontrou a sua voz e o seu espaço. Inclusive espaço entre dois candidatos. A partir de determinado ponto, o presidente Bolsonaro fez questão de ficar perto do candidato do PT, inclusive em um determinado momento até pediu que o candidato do PT não se afastasse, que ficasse perto dele, tocou no seu ombro, o candidato do PT tomou até um certo susto, mas percebeu que o toque era amigável. Depois também fez uma brincadeira com o presidente Bolsonaro, pedindo que ele olhasse para a câmera para repetir uma certa declaração. Então, eu acho que isso quebrou vamos chamar de paradigma, né? Muita gente tinha medo de que acontecesse até um evento complicado ali, mas o que aconteceu foi justamente o contrário. Eu acho que o candidato do PT, ele foi buscar refúgio nas mesmas frases feitas e nos bordões que ele sempre usou. Eu anotei praticamente o discurso inteiro, não vi nenhuma novidade. Eu vi palavras, eu vi frases que servem para quem já é petista, para quem já está convencido. Acho que, de novo, o candidato do PT não conseguiu responder ou não está mais interessado em responder à questão mais importante que afeta a sua campanha, que é a de corrupção no seu governo. Ele usou várias frases nas quais ele implicitamente já admite que houve. Ele disse, por exemplo, olha, se houve corrupção, pelo menos não deveriam ter quebrado as empresas. Em outro momento ele disse, olha, as pessoas confessaram, então houve corrupção. Frases até que ele já tinha usado em outros debates. Eu concordo completamente com a análise brilhante que o professor Marcelo fez, quando ele diz que em 2018 foi o presidente Bolsonaro que disputou e venceu uma eleição. Em 2020, a situação é diferente, porque quem está disputando a eleição é mais do que simplesmente um indivíduo, é uma visão do mundo, uma corrente política que muita gente, por falta de nome melhor, chama de bolsonarismo. E para a tristeza de muita gente, o bolsonarismo não se resume, né, ou não tem nada a ver com uma doutrina que prega totalitarismo e raiva e ressentimento, como o PT e várias outras forças da esquerda fazem questão de caracterizar. Na verdade, como eu já expliquei num artigo, eu acho que o bolsonarismo pode ser muito mais comparado com o thatcherismo, um movimento iniciado por Margaret Thatcher no Reino Unido. Quando o presidente Bolsonaro fala de menos Estado, de mais iniciativa privada, de respeito aos direitos individuais e de combate ao socialismo. São praticamente as mesmas, tá? E de privatização. Essas são as bandeiras de Margaret Thatcher, são as bandeiras do thatcherismo. E aí a gente viu, para encerrar, no final do debate, o presidente Bolsonaro, e aí ficou o grande contraste, né? Para o eleitor, então, resolver o que é que ele quer para o seu futuro. O presidente Bolsonaro encerrou o debate falando da importância de valores, entre eles a liberdade, e o candidato do PT encerrou o debate falando de picanha e cerveja.